Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula, né, sobre microbiologia dos alimentos. Na aula passada, nós introduzimos, né, falamos sobre a microbiologia, quais micro-organismos atuam no alimento, né, as características que fazem os micro-organismos se desenvolverem e se multiplicarem nesse alimento, tá? Hoje a gente vai falar sobre a composição do alimento, tá? Os micro-organismos, eles variam as suas exigências, né, de crescimento e capacidade de utilizarem os diferentes componentes desse alimento, tá? Para que a multiplicação microbiana seja possível, a gente precisa de certas características, tá? Disponíveis no alimento para que o micro-organismo possa desenvolver. Então, quais são essas características? Água, fonte de nitrogênio, fonte de carbono, vitaminas e sais minerais, tá? Conforme o alimento, né, ele tiver esses tipos de características, vai determinar que micro-organismo, né, o desenvolvimento dele possa ser maior ou menor dentro do alimento, ok? Os bolores, pessoal, eles têm uma deteriorização de matéria-prima ricas em carboidratos, os polissacarídeos, como amido e celulose, que é o que eles precisam de energia, tá? Para se desenvolverem dentro do alimento. Já os óleos e gorduras sofrem ação de muitos bolores, leveduras e algumas bactérias, ok? Então, já determina o tipo de alimento que eu vou ter e os micro-organismos que se desenvolvem dentro desse alimento. Os fatores antimicrobianos naturais, então é uma série de fator que antimicrobiano natural já do alimento. Isso pode ser vegetal como também animal, tá? Que ocorre na natureza. Então, são substâncias naturalmente presentes nesse alimento, tendo já a capacidade de retardar ou inibir a multiplicação microbiana. Então, é uma estabilidade natural, tá, do alimento já. O exemplo disso é o eugenol, que tem o caso do cravo da Índia e a canela, que tem ação enzimática, né, contra fungo, contra bactéria. O timol ou isotimol, tá, que é o orégano, também muito utilizado na medicina natural, tá? A liosina, muito importante, do ovo, né? O ovo com uma série de constituintes para aumentar a imunidade, o ovo que gera vida, então é muito importante, tá? E a alcina, o alho, gente, muito utilizado também entre a medicina natural, ok? Qual é então a interação entre os micro-organismos, tá? Um determinado micro-organismo, ao se multiplicar em um alimento, ele vai produzir efeito metabólico nesse alimento, tá? Que vai afetar a capacidade de sobrevivência e multiplicação de outros micro-organismos. Um exemplo disso são as bactérias produtoras de ácido láctico, né? Elas podem alterar o pH do alimento. Então, assim, na fermentação, eu já tenho um tipo de micro-organismo que se desenvolve, que foi aquele micro-organismo que a professora citou na primeira aula sobre micro-organismos nos alimentos, né? Que podem até ser micro-organismos benéficos para o alimento, tá? Mas com a fermentação, né, o ácido lático que produz o iogurte, os queijos, né, pode ter, né, a sobrevivência quanto ao pH de certos micro-organismos. Quanto aos fatores extrínsecos, né, os fatores relativos ao ambiente, a gente falou sobre os fatores intrínsecos, agora nós vamos falar sobre os fatores extrínsecos, tá? Então, são os fatores relativos ao ambiente que cerca o alimento. Então, ele pode atuar de forma positiva e ele pode atuar de forma negativa sobre esses micro-organismos. Então, quais são esses fatores extrínsecos? Então, entre eles está a temperatura, tá? Que talvez, por via de regra, seja mais
importante fator ambiental que atua de forma positiva ou negativa para o desenvolvimento de micro-organismos dentro do alimento, tá? A velocidade desse crescimento e desenvolvimento do micro-organismo tem a ver com a temperatura, tá? Que ela pode ser ótima, né? Que se afasta da temperatura ótima e aí acontece a morte da célula. Eu coloquei um gráficozinho aqui em relação à temperatura, um termômetrozinho graus Celsius, tá? Então, é uma temperatura que varia entre 0 a 62,8%. Então, 0 já cessa a multiplicação desse microorganismo. Em 15 graus, multiplicação reduzida, né? Já se reduz a multiplicação, se inibe a multiplicação desse microorganismo. Em 30 graus, as bactérias patogênicas elas já se multiplicam mais rápido, então é perigosíssima essa temperatura. Então, o alimento ele tem que estar concentrado, armazenado de forma correta. Né? Em 45 graus, a gente já tem um desenvolvimento muito rápido dos micro-organismos termófilos, né? E até de alguns mesófilos, a multiplicação é muito rápida desse micro-organismo dentro do alimento. Em 62,8 graus, as células vegetativas das maiorias dos micro-organismos morrem, tá? Quanto maior o tempo nessa faixa, maior a destruição. Então, reduzida a multiplicação da maioria dos micro-organismos. Quanto à umidade relativa também, né, que é um fator ligado ao fator extrínseco no alimento. Então, ela vai influenciar diretamente a atividade de água do alimento, gente, porque quanto mais umidade, mais água tem dentro do alimento, né? Aqui em relação ao binômio da umidade relativa, né? Aqui eu coloquei uma observação para vocês, que em relação alterando-se a atmosfera gasosa, é possível retardar a deteriorização da superfície sem o baixamento da umidade relativa. É o que geralmente usa-se na indústria, tá? Para conservação do alimento. Em relação aos fatores extrínsecos, como a professora citou, a composição gasosa, né? A estocagem de alimentos em atmosfera contendo CO2 é referida como estocagem em atmosfera controlada, tá? Então, muitos países utilizam essa técnica para estocar fruta, hortaliça, retardamento de maturação da fruta, tá? A putrefação de fungos, né, de bolores, de leveduras nessa fruta ou nessa hortaliça, ok? Em relação aos micro-organismos indicadores, né? O que são micro-organismos indicadores? Então, são espécies de micro-organismo que, quando presentes no alimento, pode fornecer informações sobre a origem da contaminação de micro-organismos desse alimento, tá? Então, essa origem, ela pode ser de contaminação de forma fecal, tá? Sobre a provável presença, né, de patógenos, sobre o potencial desenvolvimento e crescimento desse micro-organismo dentro do alimento, tá? Então, vai dizer muito assim, em relação à condição necessária, sanitária, inadequada para o armazenamento, para a produção, para o processamento desse alimento, ok? Quanto aos indicadores de contaminação fecal da qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, o indicador ideal da contaminação fecal, ele deveria preencher os seguintes pré-requisitos, tá? Ter como habitat exclusivo o trato intestinal do homem ou do animal, de sangue quente, ocorrer em números elevados nas fezes, apresentar alta resistência ao ambiente extraenteral, ter técnicas rápidas, simples e precisas para sua detecção ou contagem. Deve estar presente quando o patógeno associado estiver. Será rápido e fácil detecção.
Então, quais os significados dos contaminantes microbianos nos alimentos, tá? Tem uma forma de avaliar esse microorganismo biologicamente dentro do produto, tá? Uma dessas formas é o aspecto higiênico do alimento. Vamos lá, pessoal. Se eu chego no mercado e pego um alimento que já está de uma certa forma sujo, furado, com cor estranha, odor estranho, eu vou comprar esse alimento? Eu não vou comprar, esse alimento vai estar deteriorado, tá? Então ali já me afirma um tipo de presença de micro-organismo, ok? Em relação, como a professora falou, a presença de indicadores fecais, né, que vai avaliar a qualidade e a presença de contaminação fecal direta ou indiretamente, tá? Esse grupo de indicadores é composto por coliformes de 45 graus, tá? Então entra muito aquela bactéria que habita já o nosso intestino, tá? Mas em números elevados ela pode causar algum tipo de patologia, que a gente está falando da E. coli, tá? E do Clostridium. Nós também temos os indicadores de processamento ou manipulação desses alimentos. Então, pertence a esses indicadores vários grupos de micro-organismos, tá? Em relação ao processamento desse alimento. Nós temos os micro-organismos chamados úteis também, tá? Que eles são usados no processo de transformação de matéria-prima, em produtos alimentícios. Então, são micro-organismos controlados que eu coloco dentro do alimento, tá? São usados para fermentação de massa, pão, lácteos, cerveja, queijos. Então, essa fermentação com esses micro-organismos, esse micro-organismo é não tóxico. Ele tem uma ação controlada dentro desse alimento. Então, ele vai ser usado para o benefício do alimento, ok? Nós temos também os indicadores de risco, né? Que são os micro-organismos que podem produzir toxina no produto, tá? Então, aqui está ligado a infecção por bacilos, por clostridium, tá? Por salmonela também, que é uma bactéria que causa uma infecção alimentar muito grande. Nós temos também as toxinas biológicas, tá? Que essa aqui vai ser compreender as toxinas de várias origens. Nós temos o aspecto sanitário e micro-organismo, tá? Que são os patogênicos. Então, o patogênico, ele sempre vai causar infecção, a doença. Então, ele pode ser vai causar infecção pela bactéria, pelo vírus ou pelos parasitas. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre microbiologia dos alimentos. Obrigada e até a próxima aula.